E se hoje, exatamente no ano de 2026, o céu ficasse tomado por milhões de dragões cuspindo fogo? Pois é, cara, hoje eu vou te mostrar o que realmente aconteceria nessa guerra. Fala, meu querido, tudo tranquilo? Eu me chamo Gabriel, mano, e aposto que assim como eu, você já olhou pros monstros do cinema e ficou se perguntando como a humanidade lidaria com eles na vida real. Em 2002, a ficção mostrou o mundo virando cinzas nas garras dos dragões gigantes, mas pegando os dados oficiais dessas criaturas e cruzando com o nosso arsenal de hoje, o jogo muda totalmente de lado, né? Agora chega de enrolação, mano. Vamos pro vídeo. Pra você entender direito o nível da ameaça, eu preciso primeiro corrigir um erro enorme. O que você vê destruindo as cidades no filme não são dragões de verdade. A anatomia oficial classifica esses monstros como wyverns. Um dragão clássico da mitologia tem 4 patas no chão e um par de asas nas costas, funcionando como se fosse um terceiro par de membros. Já os wyverns possuem apenas 2 patas traseiras e os membros dianteiros, que são as próprias asas, que eles usam para poder rastejar e escalar de um jeito bem parecido com o formato dos morcegos, inclusive. Eu vou te explicar a fisiologia deles olhando para as origens, beleza? No material oficial do filme, aponta que eles não são uma mutação moderna, mas sim uma espécie incrivelmente antiga, que vivia no subsolo e foi a verdadeira responsável por dizimar os dinossauros. Eles causaram a Era do Gelo e depois voltaram para o centro da Terra para poder hibernar. Se você olhar para a estrutura do corpo deles, você vai notar um tronco longo, esguio, quase como uma serpente, acompanhado de uma cauda enorme. Na verdade, se você tirasse as asas, eles teriam a anatomia perfeita de uma cobra pré-histórica gigantesca, lembrando muito a Titanoboa, cara, aquele predador extinto que chegava a 15 metros de comprimento. Mas os wyvern levam isso para outro nível. Com dezenas de metros de envergadura, as asas dele têm uma membrana espessa que permite um voo extremamente rápido e curvas muito fechadas. É um predador aéreo construído para caça rápida e a destruição em massa. O grande ponto aqui é que a estrutura orgânica deles não é feita de magia, é um animal mesmo, sabe? E é exatamente por obedecer às regras do mundo físico que eles começam a apresentar falhas, que eu vou te mostrar logo mais. A arma mais assustadora de um wyvern é, sem dúvida, o fogo. Mas como um ser vivo consegue cuspir chamas que derretem o metal e transformam cidades em pó? Mano, eu já te adianto que não tem nada de místico, tá? O corpo dessas criaturas funciona como uma usina química. Eles usam um sistema de propelente hipergólico, cara, vai tomando. Pra você ter uma ideia, esse é o mesmo princípio que os engenheiros espaciais usam hoje para poder lançar foguetes para fora da Terra. Eu já te expliquei no outro vídeo, mas é importante a gente trazer essas informações outra vez. Então funciona da seguinte forma: o wyvern tem 2 glândulas separadas na boca. Uma delas produz e armazena uma substância parecida com a hidrazina, né, que é um combustível altamente inflamável e incolor. A outra glândula produz um agente oxidante forte. Enquanto essas 2 substâncias estão separadas no corpo da criatura, não acontece nada. Mas no exato momento em que o wyvern abre a mandíbula e contrai os músculos da garganta, esses 2 líquidos são esguichados e se concentram no ar. Quando o combustível e o oxidante se misturam, eles criam uma reação exotérmica imediata. O resultado é um jato de fogo puro, que chega a mais de 1200 graus Celsius de temperatura. Isso é quente o suficiente para poder derreter aço estrutural, cara, transformar pessoas em cinzas em milissegundos e incinerar plantações inteiras. Só que eu quero que você preste muita atenção num detalhe vital. O fogo é um processo químico, o que significa que as glândulas dentro da boca são maciças, sensíveis e bem vulneráveis. No filme você consegue ver que danificar a garganta do macho faz com que os produtos químicos vazem e se misturem dentro do próprio corpo da criatura. Ou seja, um impacto certeiro no pescoço transforma o wyvern em uma bomba relógio, fazendo o predador explodir de dentro para fora. Infelizmente, cara, esse é um erro de design natural que o nosso exército atual exploraria sem pensar 2 vezes. Se a gente tá levando tudo em consideração, então a visão é extremamente importante contra esse inimigo. Você sabe por quê? O ser humano, ele tem uma visão baseada em 3 cones de cores: vermelho, verde e azul. Nós somos tricromatas, né? O wyvern é um tetracromata, ou seja, mano, o olho dele tem um 4º receptor de cor, que puxa para a faixa do amarelo e possivelmente capta nuances do espectro infravermelho. Tá, Gabriel, mas o que isso significa? Cara, isso significa que eles conseguem ver assinaturas de calor. Se você se esconder no escuro, não adianta. O wyvern vai ver o calor do seu corpo brilhando no meio da noite. E além disso, eles não são animais irracionais, agindo por instinto cego. Eles têm um nível de inteligência lá comparável ao de predadores formidáveis do nosso mundo real, como os próprios tigres. Existem casos documentados na história em que tigres perseguiram caçadores específicos, tá, mano, por dias, ignorando outras presas, apenas por pura vingança territorial. O macho principal dos wyverns faz exatamente a mesma coisa. Ele entende táticas de emboscada, sabe identificar quem
quem é a liderança de um grupo inimigo e consegue planejar um ataque no momento em que as vítimas estão mais vulneráveis. Só que existe um limite, né, mano? Graças a Deus. Eles têm a inteligência de um predador animal superior, não de um comandante militar. Eles não entendem o conceito de táticas além do campo de visão imediato. Eles também não entendem radares, satélites de rastreamento térmico ou o conceito de um míssil sendo disparado a dezenas de quilômetros de distância. E é aqui que a tecnologia atual começa a desequilibrar a balança. Antes de colocar os militares de 2026 no meio dessa guerra, você precisa entender como os humanos do universo do filme falharam tanto. Quando os Wyverns começam a se multiplicar aos milhões em poucos meses, os governos mundiais entraram em desespero e usaram a política da terra arrasada. Eles jogaram armas nucleares em tudo. E querendo ou não, esse foi o maior tiro no pé da história da ficção. Os Wyverns não comem carne do mesmo jeito que os outros predadores. Eles até devoram humanos, mas a base alimentar deles para poder sustentar o tamanho massivo são as cinzas, tá? Eles queimam a matéria orgânica e se alimentam dos minerais que sobram dessa queimação. Quando a humanidade do filme decidiu explodir as cidades com bombas atômicas, ela basicamente fez o trabalho sujo de cozinhar a janta, sabe, para os monstros. O mundo ficou coberto de cinzas nucleares, alimentando a praga e matando a própria raça humana de fome e radiação. Cara, foi um erro tático bem grotesco. Além disso, existe a falha bizarra no ciclo de reprodução deles. No material oficial do universo, quase todas as criaturas que estão voando pelo céu são fêmeas. Existe uma taxa de natalidade absurda baseada na fecundação de ovos, mas tudo isso depende de um único Wyvern macho que voa pelos territórios, fertilizando milhares de ninhos de uma vez só. Eles crescem dentro de uma casca, como répteis, e já nascem prontos para poder finalizar qualquer um. É um sistema altamente eficiente para poder destruir um planeta rapidinho, mas ao mesmo tempo é a estrutura populacional mais frágil que a natureza poderia criar. Se você elimina as fêmeas, nada muda. Mas se você elimina o macho, a espécie inteira entra em contagem regressiva para a extinção, porque eles não conseguem repor os números, né? Então, com certeza, a gente já sabe que o foco seria totalmente no único dragão macho, né? Agora esquece os humanos desesperados do filme e traz essas criaturas para o mundo em que você vive hoje. O ano é 2026. A humanidade domina todos os ambientes do planeta. A gente construiu máquinas gigantes para poder criar microlimas, mano, dentro das nossas casas. Desviamos o curso de rios, abrimos montanhas inteiras e controlamos os céus. A tecnologia humana atual faz o que a natureza não consegue. Ela neutraliza ameaças em escala global de forma sistemática. Se um ninho de Wyvern abrisse no subsolo de Londres hoje, não teria bomba atômica jogada às cegas, cara. Nos primeiros dias, o caos civil seria gigante, claro. Pessoas morreriam e bairros seriam queimados, porque um monstro voando e cuspindo propelente químico a 1000 graus é um perigo extremo para qualquer cidade. Mas a resposta militar não levaria anos, levaria horas. Você precisa entender a diferença entre a física de um ser de carne e osso e o poder destrutivo de uma arma moderna. A blindagem orgânica de um Wyvern, aquelas escamas pesadas e grossas, são feitas para poder resistir ao calor e impactos naturais, mas eles não funcionam contra a ciência militar atual. No filme você vê caçadores usando arpões simples e bestas artesanais para poder derrubar criaturas de dezenas de toneladas, o que já prova que a pele deles pode ser perfurada. Imagine o que aconteceria quando a força aérea fosse acionada. Caças modernos como o F-35, cara, operam muito além do campo visual. Um Wyvern não precisa ser visto de perto para ser morto. Os satélites e os radares identificariam o volume massivo da criatura pelo deslocamento de ar, sabe? E pela própria assinatura térmica do fogo dentro da garganta dele. Mísseis guiados por calor seriam lançados a quilômetros de distância. Cara, eu não tô nem exagerando, tá, mano? Um míssil atual atinge velocidades supersônicas, algo em torno de Mach 3 ou 4. O Wyvern, por mais rápido que voe, depende das correntes de ar e da força física das asas dele. Ele nunca, sob nenhuma hipótese, conseguiria desviar de um míssil hipersônico moderno. O impacto não apenas furaria as escamas, como a energia cinética da explosão vaporizaria os órgãos internos do animal no meio do céu. Se os Wyverns resolvessem pousar ou atacar comboios no chão, a recepção seria ainda pior para eles. Você já ouviu falar do Warthog A-10? Cara, é um avião de apoio aéreo focado em destruir tanques de guerra super blindados. Ele carrega um canhão frontal que dispara cápsulas de 30mm feitas de urânio empobrecido a uma taxa de 3.900 tiros por minuto. Cada bala dessas tem o tamanho de uma garrafa, mano, e viaja tão rápido que rasga o aço reforçado como se fosse papel. Se um canhão desses alinhar a mira com um Wyvern vindo em linha reta, a criatura seria desmembrada antes
antes mesmo de entender o que atingiu ela. As escamas dele simplesmente cederiam. E mesmo que a escama fosse magicamente impenetrável, existe um princípio de física militar chamado trauma contuso. Mesmo que o projétil não perfure a proteção, a energia cinética do impacto continua viajando para dentro do corpo. Essa energia cria uma bolsa de vácuo interna e gera uma onda de choque que destrói completamente o fígado, os pulmões, o coração e o cérebro da criatura, ou seja, cara, viraria gelatina de dentro para fora. Além do ar, você teria também a artilharia antiaérea móvel trabalhando do chão, equipada com munição calibre .5 que já é usada para poder derrubar aeronaves, e eles conseguiriam esburacar as asas de membrana, dos Wyverns com muita facilidade, tirando toda a capacidade de voo deles. Um monstro desses no chão arrastando peso enorme é um alvo fácil, cara, para artilharia pesada. Não teria luta justa, seria um massacre focado em apagar a praga da espécie. Com o tempo, os militares e os cientistas de 2026 fariam análise de dados. Com a ajuda de drones de reconhecimento, inteligência artificial e monitoramento 24 horas por dia, a hierarquia da espécie ficaria clara em questão de semanas, e não de anos, como acontece no filme. Os biólogos militares logo notariam um padrão de voo. Milhões de feras focadas apenas em queimar áreas, e um animal gigantesco e solitário voando em rotas muito específicas sobre áreas específicas. O macho seria identificado, e no segundo em que ele recebesse uma marcação de alvo prioritário, a guerra acabaria para as criaturas. Toda a força coordenada do planeta iria para cima dessa única fera. Os drones armados sem tripulação humana poderiam segui-lo até a base do descanso dele, e ao invés de enviar 3 caras em um helicóptero caindo aos pedaços com um machado, sabe, e uma rede de pesca, os militares atuais usariam armas de penetração de solo, bombas anti-bunker que mergulham vários metros na terra antes de detonar, fechando as cavernas e enterrando o macho sob milhares de toneladas de rocha maciça. Sem o macho, os ovos param de nascer. As fêmeas espalhadas pelo mundo se tornariam apenas um problema de controle de praga pesado, mas com o passar dos meses, sem nenhuma renovação de números, elas seriam erradicadas da face da Terra. E mano, eu te garanto que com a estrutura social que existe no ano de 2026, a comunicação instantânea, a capacidade de produção de munição perfurante e a superioridade letal no ar, a humanidade não apenas iria sobreviver ao Reino de Fogo, a humanidade limparia os céus e subjugaria a espécie invasora com total vantagem de armamento. Mano, eu não vou mentir pra você, cara, eu realmente gosto muito de dragões e amaria ver um de verdade, cara, mas o filme errou ao achar que o instinto de um animal, por maior que seja, poderia bater de frente com a inteligência humana aplicada à guerra. Em um combate entre um réptil gigante cuspindo fogo e um caça invisível aos radares disparando mísseis sônicos, mano, a fera vira um fóssil bem rápido, tá? Bom, meu parceiro, já deixa o like e segue o canal. Fica com Deus, um abraço, é nóis. Tchau.